Mas a pós-graduação são só flores, Raquel? Não, pós-graduação é muita rosa com muito espinho. Tem muito espinho. Quando a gente entra na pós-graduação, é tudo maravilhoso, né? Que é tudo novidade. E aí você quer dar o seu melhor. Você chega lá e você quer ter o máximo de aprendizado, quer aproveitar todas as oportunidades, você chega com o gás todo, porque você quer fazer o diferencial. E ali na uma das melhores universidades do Brasil, né? Da América Latina, então você quer aproveitar tudo, quer se envolver com tudo, tudo quanto é comissão, tudo quanto é evento, você quer estar por dentro, né? Para aproveitar tudo, sugar tudo que a universidade pode te possibilitar. Mas aí vão acontecendo, né? Vão ocorrendo alguns acontecimentos não tão agradáveis que vão minando essa sua vontade assim de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque realmente a universidade, a pós-graduação, ela não é só flores, né? Tem muitos espinhos, como a Raquel falou. Um dos grandes aprendizados que a pós-graduação nos dá, além do conhecimento técnico, conhecimento científico, né, que nós estamos ali para aprender, para nos aperfeiçoar na área acadêmica, ainda tem todo o aprendizado com os relacionamentos interpessoais que a pós-graduação nos oferece. Porque é muito tempo você convivendo com as mesmas pessoas, tá? Assim como lá na graduação também, né? Mas a pós-graduação é nível hard, vamos dizer assim, de jogo de cintura, de aprendizado em termos de relacionamento. Então, ali você tem muita responsabilidade, muita cobrança de resultados. Então, você precisa ter resultados. E você está fazendo, você escolheu um projeto de pesquisa para tocar. Muitas vezes esse projeto de pesquisa, ele tem alguns problemas pelo caminho, na parte da execução dele, e você precisa ter uma boa estrutura psicológica e um bom relacionamento com o seu orientador, sobretudo, para você conseguir vencer os imprevistos que existem na pós-graduação. Ali na pós-graduação, você tem que conseguir administrar tanto a sua parte pessoal, sua vida pessoal, que com certeza vai influenciar na área acadêmica, né, que é a sua área profissional neste momento. Porque um pós-graduando, ele também está trabalhando. Então, o estudo dele é um trabalho, porque ele vai gerar um resultado a partir daquela pesquisa. Então, ele é um cientista. E muitas vezes ele não é reconhecido, né? Por isso. Uhum. Acham que a bolsa de pós-graduação é um favor que você está dando para o pós-graduando. E, na verdade, não, é mais justo, é mais do que justo, é muito merecido, porque ele se dedica, é um tempo que ele está se dedicando para pesquisa, que vai contribuir com a comunidade científica, com a sociedade, esses resultados. E alguns, né, docentes, eles às vezes agem como se, alguns professores mesmo, tá? Eles agem como se esse dinheiro que o aluno recebe, que é a bolsa, fosse um favor que estivesse dando para o aluno. E usa de chantagem, tá? Com o pós-graduando. Qualquer coisa que ele faz, ou enfim, né? Se não estiver do agrado, pode sugerir que vai ser cortado a bolsa, né? Sugerir que vai ser cortado a bolsa, né? E isso acontece e muito na pós-graduação. Mas nós temos que ter a consciência de que o pós-graduando, ele é um profissional também. Uhum. Então, a pós-graduação, ela tem muitos espinhos, né, Raquel? Hoje a gente tem mais informação, né? Tem mais pessoas falando, né? Hoje, se você for buscar um programa de pós-graduação, você tem vários vídeos no YouTube. Então, assim, você tem muito mais gente falando a respeito, inclusive dos problemas que acontecem nos programas, né? Com relação a essas relações entre aluno e orientador.
né? Então, você tem que, hoje, assim, com o conhecimento que eu tenho, obviamente, se eu fosse fazer uma segunda pós, né, um segundo doutorado, por exemplo, eu faria uma busca hoje completamente diferente de como eu fiz no passado. Claro, né, você sempre vai ter que buscar ali o lápis do seu orientador, tudo mais, mas hoje hoje eu tenho uma visão diferente, assim, então eu iria olhar quantas contribuições esse orientador tem, se ele publica, quantos artigos ele publica por ano, se essas publicações é só o orientador e um aluno, ou é o orientador com outros colaboradores, com outras linhas de pesquisa, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque essas colaborações são importantes no seu desenvolvimento, no desenvolvimento do seu projeto. Então, quando você se limita, por exemplo, se o seu orientador ele tem problema com outros professores ali dentro do departamento ou de outras áreas, o aluno acaba ficando preso ali, né? Então você não consegue colaborações ali dentro. E colaborações no sentido, eu digo, eu quero usar o equipamento do professor X. Não, não pode, porque ele é brigado com o seu orientador. Eu quero usar, só me empresta um Becker que está no celular. Não, não pode, porque não pode emprestar. Enfim, assim, e fora outras coisas, né? Então, porque dentro ali da universidade, né, da pós, né, acontecem vários eventos, então tem congressos acontecendo, tem workshops, tem escolas, tem várias coisas que acontecem ali dentro que você tem que ver se você consegue fazer, assim, você tem que aprender tudo isso, né? Porque depois, quando você entra num concurso, você vai ter que fazer isso, né? Se você depois entrar como professor, num concurso, você vai ter que fazer parte disso, né? Você vai ter que ir atrás dessas coisas. E você aprende isso justamente fazendo a pós-graduação. Mas se você tem um orientador que te impede de fazer essas coisas, de interagir com outros laboratórios, de interagir com outros professores, com outros alunos, isso dificulta muito, né? Então, Eu isso acho que, então, uma das sugestões, então, diante de tudo isso que você falou, Raquel, uma das sugestões para quem estiver escutando a gente é que não fique preso somente à sua pesquisa do currículo Lattes, mas tente saber um pouquinho mais sobre o coordenador, coordenador não, saber um pouquinho mais sobre o orientador, como as atividades profissionais dele, os relacionamentos que ele tem, tá? Se você quer partir para a pós-graduação e manter a sua saúde mental, o que é muito importante, é o mais importante, tá? É a saúde mental. Porque sem a sua saúde mental, você não consegue produzir. E você está ali para produzir, você precisa produzir. Então, uma das sugestões seria buscar também mais informações sobre o orientador. O orientador é extremamente importante. Você vai passar lá muito tempo com ele. Então, procure saber, busque lá no currículo Lattes, me veio isso agora. Busque no currículo Lattes os orientandos que ele já teve. E quem sabe, você poderia até entrar em contato com esses orientandos para saber como é que foi a orientação desse professor. E é né? fácil achar essas pessoas hoje nas redes sociais. Você põe o nome da pessoa, às vezes a pessoa escreveu um artigo, tem um e-mail da pessoa no artigo ali. Então você consegue entrar no currículo Lattes dessas pessoas e pegar o contato delas ali. Às vezes elas colocam um e-mail ali, um telefone de contato. Então, e fora as redes sociais mesmo, né? Então, é fácil você hoje conversar com essas pessoas e trocar figurinhas antes, né, de você entrar. Isso, o importante é que vocês tenham conhecimento, pelo menos um pouco, do perfil de cada profissional que vocês estão escolhendo para seguir essa área acadêmica. Então, fazer perguntas, como é o relacionamento, né? Se o professor, se esse orientador, ele dá os devidos encaminhamentos, né? Porque assim como existe muitos orientadores que pecam pelo excesso, outros pecam pela falta. Né? Então, é bom que a gente saiba dosar e elevar algumas características, porque realmente ninguém é perfeito. Mas a gente espera o mínimo, né? Que seja o papel de orientação, né? Que é o que o professor é pago para fazer. Então, ele precisa seguir o mínimo, né? Pelo menos o mínimo aí que é o que um profissional da área deve fazer, que é orientar o seu aluno,
dar as respostas para ele, as respostas para ele a tempo, corrigir os seus trabalhos, e, enfim, fazer uma parceria de fato com esse orientador. E eu diria até mais que o orientador, ele muitas vezes ele pode até atuar como um amigo, né? Porque é muito tempo junto, é muito tempo junto. Então, muitas vezes o aluno ele não está muito bem, o aluno está com problemas em casa, e o orientador precisa ter esse feeling para perceber. Então, ele precisa saber relevar. Lidar com pessoas é difícil. Em todos os lugares que você for trabalhar, atuar, você tem que saber lidar com pessoas. Liderar uma equipe. E isso, se esse orientador ele não tem perfil para isso, então fuja dele. Fuja dele, porque vai dar problema e todo aquele seu sonho pode se transformar em um pesadelo. Né? A gente também tem vários defeitos, né? Tem várias coisas que se for deixar, o orientador também vai pontuar um monte de coisa ali, né? Então, mas existem limites ali, né? E você tem que saber também se impor um pouco e tomar muito cuidado, porque assim, essa relação que a Poliana está falando, né, do seu orientador, isso está atrelado ao fato de você ter bolsa de estudos, né? Então, você tem uma bolsa de estudos ali, né, da CAPES ou do CNPq, você não tem a liberdade simplesmente assim, eu não quero mais fazer, vou entregar minha bolsa, e não é assim, né? Você não pode desistir, né? desistir. Não tem como. Né? Para desistir, para mudar de orientação, para mudar de projeto, você tem que justificar tudo, né? Vai ter uma comissão ali que vai avaliar, vai entrevistar, vai querer saber por que você quer mudar de projeto, por que você quer mudar de orientador, por que você quer sair do curso. Então, assim, não é simplesmente, eu não quero, cansei. E se você desistir, você tem que devolver todo o dinheiro já investido com a bolsa de estudos, né? Reza a lenda, né? Porque eu já vi casos de pessoas que desistiram e não pagaram nada, né? Assim, fica o processo andando ali, vai correndo, 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 até que vai chegar uma hora que vai caducar ali. Então, assim, tem histórias e histórias. Pontos. Eu já vi histórias de pessoas que desistiram e não pagaram nada. Não pagaram, não devolveram a bolsa. Não devolveram. Não tiveram problema nenhum. E desistiram e... Então, assim, a gente não sabe também como que é esse controle deles lá, entendeu? Hoje, assim, né, já tá um pouco diferente, sei lá, o CNPq também tá quase indo pro saco, então eu mesmo saí devendo coisas lá do CNPq e até agora não foi dinheiro, que fique claro. Que susto! Estou devendo documentação, mas não foi dinheiro. E aí eles colocam, se você não entregar documentação, simplesmente você não consegue pedir bolsa. Mas não vão caçar meu diploma por causa disso. Meu professor também, meu orientador do mestrado, que é o José Carlos Curvelo Santana, e tenho contato até hoje, a gente continua publicando artigo até hoje, artigos que são da mesma temática da época que eu fiz mestrado, e assim, é um mestre, eu aprendi muita coisa com ele, muita coisa. Como ele me ensinou desde como que você faz a leitura do artigo, para poder fazer a escrita do seu trabalho, com, enfim, detalhezinhos de pesquisa. Eu aprendi tudo no mestrado com o meu orientador. Ele fez um ótimo papel como orientador. E eu aprendi de tabela com você, né? Porque você, como aluna de doutorado, né, para mim era a base ali, né? Era minha colega de laboratório, então assim, eu me via assim, você e a Beatriz, né? Vocês duas, então tudo que eu precisava de ajuda ali, principalmente da parte estatística, enfim, a Beatriz, algumas coisas da área ali, porque ela também estava na panificação, então ela também me ajudava bastante. Mas, infelizmente, né, esse apoio que a gente tinha que ter ali era uma coisa, parecia que a gente fazia na clandestinidade, né? Porque a gente não podia deixar muito em evidência ali de que a gente estava recebendo ajudas de terceiros, né? Então, ao mesmo tempo que a pessoa pedia, né, para você, não, pergunta para fulana sabe, pergunta para não sei o quê, sabe? Mas numa discussão ali de projetos ou de resultados, se você falar assim, não, mas eu falei com a fulana, a gente chegou nessa conclusão, não sei o quê, aí fica, não, mas por que você falou com ela? Você tem que falar comigo e não sei o que lá e tal. Então, muita ajuda ali foi
na clandestinidade também, né? É bizarro falar desse jeito, mas era mais ou menos assim, né? A parte de estatística ali, basicamente, lembra que você teve aula com a professora Inar, eu não consegui me Sim. matricular, e você. Eu acho que eu nem tentei também na época. E você fez a É, estatística com ela, né? Então, a você que professora me ensinou a Inar usar foi, ali, né? a professora Inar foi outra, maravilhosa, uma professora excelente, contribuiu muito para a minha formação, e eu acabei até gostando, né, dessa parte por causa dela também, pela Sim, didática, pela leveza que ela tinha ao ensinar, então foi maravilhoso. Então, são profissionais que a gente precisa se espelhar e tentar não cometer os erros de outros profissionais, né? Então, é. a pós-graduação, ela é um grande aprendizado em todos os sentidos, na área acadêmica, na área de pesquisa, em relacionamentos interpessoais, e nós fazemos grandes amizades também. Aproveitem as amizades que vocês fazem na pós-graduação, né? Que pode levar para o resto da vida. Olha aí, eu e a Raquel, nós começamos aí, nós nos conhecemos em 2012, estamos até hoje, a gente não perdeu o contato, a gente continua conversando, trocando ideias, falando sobre pesquisas, falando sobre projetos. Inclusive, a Raquel está agora em um projeto de extensão que eu estou coordenando. Né, Raquel? Então, é um É, prazer. A gente tem que levar esses contatos, essas amizades. Então, tem muita coisa boa também. Tem muita sim. coisa boa. É, e a pesquisa é isso, né? Colaboração. Então, não é porque você não sai, é só porque você saiu da universidade que você vai, né? Aqui a gente não chamou outras pessoas, mas tem várias outras pessoas também que a gente conversa bastante, né? Então tem as amizades ficam e essas amizades é que vão te ajudar depois na parte profissional mesmo, né? Quantas vezes eu falei para você, Poliana, eu vou prestar um concurso, me ajuda, preciso preparar a aula, preciso fazer o plano de aula, preciso não sei o quê, aí ajuda, aí chega para outro fulano, eu preciso trabalhar, preciso dar aula, aí você sabe que o fulano já está dando aula, e você fala, me indica, me ajuda, e vai, Uhum. né? Eu consegui aulas na Unip ali, porque o Newton, né? O Newton, O o técnico de técnico, laboratório. o técnico do laboratório conhecia uma aluna que, né, que foi aluna também da nossa orientadora, que trabalhava na Unip e falou, olha, eu entrego seu currículo e deu super certo. E, enfim, então, assim, o mais importante Olha que da pós bacana. ali, além da, né, e até hoje eu falo com o Newton, mando mensagem para ele, pergunto para ele se está tudo bem, né, por conta agora da pandemia. Você tem que carregar, né? Hoje, quando eu converso com algumas pessoas lá da USP, elas falam, fulano quer saber como você tá, aí é uma delícia, assim, fica, assim, as memórias muito boas, né, claro que Uhum. foi bastante turbulenta a passagem ali, mas na reta final só ali que foi mais complicado, foi na volta da Espanha, né, depois que eu voltei da Espanha, eu regressei no inferno e não no Brasil. Eu não regressei, não voltei para o mesmo laboratório que eu tinha deixado 6 meses atrás, e enfim, mas deu tudo certo, graças a Deus. E quem foi um dos meus professores de banca foi o professor Jorge, né, que era colega da Tadine de laboratório, né, colega de departamento Foi o ali, né? meu também, o professor Foi. Jorge, como que era o sobrenome dele? É o professor Jorge É, Gucci também. uma Ele das foi da meninas minha defesa. uma das meninas que faziam a disciplina com a gente era aluna do Jorge, né? Por isso que a gente conheceu o Jorge, né? Porque a gente sabia, foi pelas meninas primeiro, né? Outro professor excelente, né? Professor Jorge Gucci, da Escola Politécnica lá, da É, USP, da Engenharia Química. Ele foi, assim, excelente na minha defesa do na minha doutorado. também. É que toda a defesa, qualificação, a gente, né, muito nervosismo, enfim. E ele fez lá as correções que ele precisava fazer e ainda se dispôs a ajudar nas correções depois. A passagem que ele teve lá na vida acadêmica foi muito É, boa. Ele é um excelente profissional, o professor Jorge Gucci. Eu lembro que ele sim. até fez uma observação para mim na apresentação da defesa. Ele perguntou para mim se eu gostaria de seguir a área de docência, se eu queria ser professora. Aí eu falei para ele, não, mas eu já sou professora, né? Eu falei para ele, mas aí ele falou que dava para perceber mais ou menos, né? Eu lembro que na época eu estava tão nervosa por conta de relacionamento mesmo. Então,
o que a banca falava, eu ficava muito apreensiva, né? Eu ficava muito apreensiva. Então, eu fui me apegando a essas coisas positivas. Eu precisava disso, eu precisava dessa segurança. E a banca me passou essa segurança, graças a Deus, né? Uhum. Porque se a banca me massacrasse ali, eu estava ferrada. Porque eu não tinha para onde correr, não tinha porto seguro, né, Raquel? É verdade. Então, a banca foi essencial. Ainda bem que deu tudo certo. Eu não estava presente na sua defesa, Raquel, mas como é que foi, mais ou menos? Só para a gente fazer um fechamento agora. Foi complicada, porque uma das professoras que era lá da Unicamp, a gente não conseguiu pagar a diária para ela ir para São Paulo, então foi feito por Skype. Só que, na verdade, a gente não ia fazer por Skype a princípio, ia usar a videoconferência da universidade, né? Alguns testes foram feitos antes ali para testar o vídeo e tal, então foi meio turbulento nesse sentido, então atrasou mais de 1 hora a minha defesa só para arrumar os vídeos, e no final a equipe de informática ela não conseguiu arrumar, e nós tivemos que fazer ali no notebook, conversando com ela por câmera, pela câmera ali do computador mesmo. Nessas horas, assim, os professores já estavam mega cansados de esperar. Eu já, bom, já estava mega nervosa ali por tudo também, um pouco tranquila, porque o meu projeto lá da Espanha já tinha sido publicado, então, e a professora lá da Unicamp, né, que era a que mais me preocupava, porque ela era realmente da área, ela já enviou alunas para fazer lá com a Cristina na Espanha, né, então ela já conhecia a Cristina também, e quando ela viu que eu já tinha, que eu fiz o sanduíche lá com a Cristina, que eu tinha publicado, e que isso tinha tido um resultado legais, bons resultados, ela foi super de boa na defesa, muito de boa, assim, ela praticamente não perguntava as coisas, e às vezes quando ela perguntava era coisas ali bem, bem básicas, sabe? Assim, eu já estava me sentindo aliviada nessa hora. Os outros professores, né, o Jorge também foi super de boa, fez algumas perguntas relacionadas a alguns princípios de análise, mas eu consegui responder também. É, aí teve o professor Jorge Mancini, que também foi super de boa. Com ele, assim, também eu quase dormi na arguição dele, porque ele mais ficou falando da parte do português, da escrita, das coisas assim, do que em si do trabalho, né? E a parte mais tensa mesmo foi na arguição lá da presidente da banca, quando ela falou em relação à minha bolsa, é, coisas no sentido de como que eu iria retribuir isso, né? Assim, que eu fiquei muitos anos recebendo uma bolsa do governo, né? Foram 6 anos ali entre mestrado e doutorado recebendo bolsa do governo e tipo, beleza? O meu contrato era escrever uma tese em troca da bolsa, né? Você recebe a bolsa e você publica a sua tese, e o meu papel já estava ali, já estava cumprindo o meu papel, né? Diferente do que se eu não Uhum. tivesse entregado a tese, né? Então, a tese está ali, eu contribuí com o conhecimento científico da área, está publicado em revista internacional, está publicado na biblioteca, então a minha contribuição foi essa, e o governo me pagou para fazer isso, então eu fiz, né? Então, Uhum. e ela me colocou numa situação muito complicada. Missão dada é missão cumprida, né? Total. Então, assim, a minha parte já estava ali, né? Eu estava sendo fomentada pela agência, pelo CNPq, para fazer a tese. E eu fiz a tese, eu entreguei a tese, ela está lá para ser consultada por quem quiser, entendeu? O trabalho está livre, não está comigo, né? Então, está publicado, todo mundo. A pessoa que for dar continuidade naquela pesquisa, ela vai pegar minha pesquisa ali e vai usufruir daquela pesquisa, né? Então, a minha contribuição para vamos dizer assim, para o Brasil está ali, né? Naquela área, naquele campo de pesquisa em específico. Então, mas enfim, assim, foi uma pergunta difícil, porque eu não esperava, deixou constrangida algumas pessoas, principalmente quem estava ali, né, nas bancas também, né, e, enfim, dei uma resposta ali da qual eu não lembro mais, não estava tão nervosa que eu nem lembro mais o que eu falei, mas eu falei que a minha contribuição ia ser com o trabalho, que eu ia trabalhar agora, ajudar as pessoas, né, não falei que eu ia fazer trabalho voluntário, né? Eu lembro que eu falei isso, falei assim, não vou fazer trabalho voluntário, não vou dar aula de graça, mas eu quero realmente colocar em prática tudo isso que eu aprendi. Eu sou muito grata à Universidade de São Paulo, sou muito grata a você, sou muito grata ao CNPq que disponibilizou a bolsa, enfim, então, mas foi isso, assim, foi meio tenso, né?
por conta do começo lá do vídeo e nesse finalzinho, assim, né? E foi assim, nossa, a noite anterior, assim, eu passei vomitando, vomitando e vomitando de nervoso, de muito nervoso. E a minha defesa ia ser só 1 da tarde. E, enfim, assim, eu estava extremamente nervosa. Mas depois, assim, aí eu fiquei mais nervosa ainda porque não estava dando certo o vídeo, mas ao mesmo tempo foi passando um pouco aquela tensão e, assim, eu lembro exatamente, assim, a noite que eu dormi, que foi, assim, uma das noites mais tranquilas. E no dia seguinte, Poliana, no dia seguinte eu recebi um e-mail de uma professora lá da pós-graduação me convidando para dar aula no curso de pós-graduação. Sim, eu fiquei, pô, caramba, gente, o que está acontecendo, né? Assim, eu defendi ontem meu doutorado e hoje eu já estou sendo convidada para dar aula. Enfim, aí as coisas foram acontecendo, acontecendo. Várias pessoas sofrem assédio moral na universidade, né? Nesse ambiente de estudo, de pesquisa. E hoje em dia existem vários grupos, existe ouvidoria, inclusive lá hoje no curso no departamento, na faculdade de farmácia, sofrer assédio moral, sofrer até assédio sexual, dependendo se for o caso, mas assim, assédios em geral, isso tem em vários cursos de pós-graduação, em vários. Tem cursos de graduação, mas muito em cursos de pós-graduação, né? Principalmente mestrado e doutorado. Então, é muito comum isso acontecer. As pessoas aqui não falam sobre o assunto, mas é muito comum você sofrer essas represálias aí, não sei se seria bem certo essa palavra, mas sofrer esses abusos durante a sua passagem ali na pós-graduação. Mas a gente não pode mais, assim, ficar calado, né? Na nossa época, a gente não tinha muito com quem contar. Sim, porque eles são colegas de trabalho, eles são funcionários públicos, são concursados, só que devido a muitas queixas ali entre alunos, vários problemas que aconteceram, né, até com outros professores. Hoje a faculdade, né, hoje não, já na época que eu saí já tinha, mas não quando as coisas aconteceram, né, mas já tem agora a ouvidoria, né, então hoje você tem essa possibilidade de falar, e assim, é muito comum você entrar na internet e ler e ver até vídeos de pessoas no YouTube falando a respeito desses assédios que acontecem, porque isso é muito sério, isso mexe com a autoestima da pessoa, você fica extremamente estressado, você entra com um sonho e sai de lá num pesadelo total, assim, e isso não pode acontecer, porque é a sua vida, é a sua profissão, você escolheu aquilo para a sua vida, né? E eu já vi muitos alunos ali, até de outros professores, de outros orientadores, que desistiram da pesquisa, que realmente, assim, deixou o negócio chegar num ponto que hoje a pessoa é traumatizada, então a pessoa não quer mais trabalhar com pesquisa, a pessoa desanimou, ou essa pessoa, assim, deu um intervalo muito grande de tempo para você voltar a lidar com pesquisa novamente. Eu mesmo precisei de uns dois anos para me recuperar, para voltar a ter coragem de olhar assim. Até hoje eu não tive coragem ainda de abrir minha tese novamente, tudo, mas muitas pessoas fazem tratamentos, muitas pessoas buscam psicólogos, acham que estão ficando loucas, tomam remédio, e é muito sério, assim, tem casos lá na USP de alunos se matarem ali, teve um caso de suicídio na época que eu estava fazendo doutorado lá, não na farmácia, mas acho que na biomedicina, um aluno se matou dentro do laboratório, cometeu suicídio dentro do laboratório, porque, claro, a pessoa já tem seus problemas pessoais, né, e ainda sofre esse assédio ali dentro da universidade, por professores e funcionários, e, enfim, isso é extremamente perigoso, assim, então a pós-graduação não é só esse mundo de flores que, tipo, ai, eu vou me tornar mestre, doutora e vou sair aí dando aula, e, né, e fazendo concursos, não sei o quê, e fora esse estresse também, né, porque aí você tem que esperar abrir um concurso, a concorrência é grande, o número de vagas é limitado, isso é meio que... Raquel, isso daí que você falou é realmente muito importante, porque que cria um trauma na pessoa, isso é real.
Eu tenho, inclusive, alguns colegas de profissão que fizeram o mestrado, mas que não querem de jeito nenhum fazer doutorado, porque o mestrado foi extremamente traumático. E foi questões de assédio, o orientador que não sabe se portar ao aluno, como conversar com o aluno, tá? De forma que acaba humilhando. Né? Então, são muitas humilhações, muito assédio moral, né? Desde chamar de burro, ou de competente, ou você não tem perfil, né? Então, isso existe muito, tem vários conhecidos que passam por esse problema, inclusive ex-alunos que estão na pós-graduação agora, já estou sabendo que alguns estão tendo problemas de relacionamento com o orientador, e isso é muito preocupante, e existe muito. Então, se houver algum problema de assédio moral, né, então existe aí os canais, né, como a Raquel falou, sobre a ouvidoria. No caso, nós temos a Associação Nacional da Pós-Graduação, que o site está ali, está aqui embaixo, né, para vocês poderem acessar, e o e-mail, né, da ouvidoria para denúncia, ouvidoria@anpg.org.br, que é da Associação Nacional da Pós-Graduação, para denúncias, porque isso não pode continuar. É como se a pós-graduação ficasse no limbo, né? Ninguém falasse sobre ela, ninguém fala sobre os problemas emocionais que a pós-graduação acarreta na vida desses estudantes, desses pesquisadores. Eu mesmo desenvolvi uma ansiedade terrível. Eu lembro que eu comecei a fazer tratamento psicológico, então eu sentia assim um aperto na garganta, aquele aperto, parecia que alguém estava me enforcando. Sabe aquela sensação horrível? Uhum. E depois de ir em gastro, fui em otorrino, porque eu achava que eu estava com câncer na garganta. Então, tudo de ruim a pessoa começa a pensar que tem, tudo quanto é tipo de doença. E depois eu acabei descobrindo que, na verdade, o meu problema era emocional. Então, eu comecei a tomar remédios, né? Então, eu já tomei fluoxetina, já tomei, enfim, outros remédios aí, Exodos, uma coisa assim, eu não lembro o nome. Eu diria que eu sou péssima para guardar nome, mas tomei diversos remédios e quando eu tomava esses remédios, minha garganta liberava. Eu falei, opa, tem uma coisa errada aí, né? Minha garganta tá ótima, o problema tá aqui, tá na cabeça. Então, vários problemas emocionais foram desencadeados depois que eu comecei o doutorado. Então, isso é algo muito complicado, né? Uhum. Tem que ser visto pelas autoridades e autoridades das instituições também. Não só ficar passando a bola e fazer a política da boa vizinhança, porque ninguém toma partido. O estudante está sozinho. O estudante está sozinho. E se ele não for até o fim, você perde a oportunidade de estar naquele lugar, porque ninguém vai te orientar para não se indispor com o colega. Tá? Por mais que todo mundo saiba da realidade, mas ninguém vai orientar você, caso você queira trocar de orientador, para não se indispor. Pode haver exceções? Pode haver exceções, e tomara que haja, porque essa situação, essa realidade tem que mudar, porque é a nossa vida, é a vida dos pesquisadores que estão em jogo, que está em jogo. É a Então, profissão das pessoas, né? O sonho é aquilo que a pessoa escolheu para a vida dela, né? Então, hoje eu vejo um pouco que eu tive assim, já foi o suficiente para eu meio que abandonar o barco um pouco da área da pesquisa, sabe? Me fez sentir despreparada para fazer um pós-doc, me fez, assim, minha autoestima foi totalmente lá embaixo, assim, eu realmente peguei trauma logo depois que eu saí, assim, que eu não queria saber de pesquisa, de nada, não queria fazer pós-doc, não queria. E hoje eu vejo que se eu tivesse feito pós-doc logo que eu saí do doutorado, eu poderia estar um pouquinho melhor do que eu estou hoje, assim, em questão profissional, sabe? Não que eu não esteja satisfeita, assim, mas eu acho que porque eu acabei voltando para a indústria, né? Como se eu tivesse dado um passo para trás novamente, né? Porque eu já estava na indústria,
aí eu saí para ir para a área acadêmica, aí eu saio da área acadêmica, volto para a indústria, e fica esse vai e vem, e você não fixa nenhum nem outro, né? Então, isso foi uma decisão muito difícil, porque eu poderia ter continuado, poderia ter feito pós-doc, poderia ter, mas despertou só sentimentos ruins. Então, é complicado isso, assim, você tem que realmente tomar muito cuidado na hora que você for escolher o orientador, e durante, uma vez que você fez essa escolha, você tem que realmente se impor em várias situações ali. Hoje já está mais fácil, eu acho, né, que está um pouco mais menos pior assim para lidar com essas situações, porque a força ali desses canais de atendimento assim estão bem mais fortes, sabe? Porque a gente pensa em assédio assim entre orientador e aluno, mas existe assédio entre os próprios professores ali dos departamentos, né? Principalmente aqueles recém-concursados, né? Então eles também sofrem bastante na mão dessas pessoas, né? Você acaba sendo retirado de algumas comissões, você não é chamado para para resolver determinadas situações ali no departamento, né? Você perde um pouco de influência. Então, eu conheço professoras ali dentro que sofreram assédio também por conta de outros colegas também, porque eles normalizaram isso, né? Normalizaram aquilo. Então, acho que fazendo É o essas que sofre coisas, os novatos, né? Os novatos, quando chegam, eles sofrem ali aquele assédio, né? sim. E assim, então, o que nós gostaríamos de passar para vocês são esses segredos da pós-graduação, esses detalhes que ninguém conta por aí. Se vocês quiserem mais detalhes dos segredos da pós-graduação, tá? Desses bastidores que ninguém conta, que você não vê vídeos por aí falando sobre isso, tá? Peça para a Comenta, gente, pode comentar pergunta. aí. Então, pergunta, faz comentários. Se quiser, manda um e-mail. Ah, não quero me identificar, então manda e-mail para a gente. A Poliana vai colocar nossos contatos ali. Mas, assim, em resumo, Que a gente faz aí, a gente pode fazer até um outro vídeo a respeito disso, contando mais coisas, né? A gente pode falar mais detalhes, contando, e ainda ajudando, né, vocês a como se portar diante das mais diferentes situações que vocês podem encontrar por meio da nossa experiência e de saber as consequências de cada ação. A gente pode estar te ajudando com relação a isso. Agora, lógico que a gente tem que saber também que todos nós, né, os pós-graduandos também, né, nós somos ex-pós-graduandos, né, mas nós temos os nossos deveres também, a gente sabe que tem muito aluno mala, né, então tem muito orientador bom, de ótima qualidade, assim como tem os não tão bons, né, e o mesmo acontece para os alunos. Então nós temos que fazer a nossa parte, tentar entregar os trabalhos na data especificada, se não der, justifique, dê satisfação, esteja sempre empenhado na sua pesquisa, faça a sua parte, porque missão dada é missão cumprida. Então, faça a sua parte para você poder, né, fazer uma exigência de um retorno. Né? Então, você precisa fazer a sua parte para depois ter o merecimento, né, de um retorno. Aí sim, se você não tiver esse retorno fazendo toda a sua parte, aí você tem direito a reclamar, você tem direito Por mais que, às vezes, o aluno deixe a desejar, sempre tem um jeito, e tem que ter educação para falar com as pessoas. Né? Então, eu levo isso muito a sério. Então, não é humilhando, mesmo que você esteja com a razão de cobrar dessa pessoa, desse aluno. Mas não é humilhando, né? Não é falando de qualquer jeito, que é a forma correta de se cobrar. Porque você está lidando com um ser humano, com um profissional que está ali na sua frente. Então, você precisa ter um orientador e o aluno, eles precisam se tratar com educação, com respeito. Acima de tudo, respeito. Entender que ninguém está ali de graça, todo mundo está ali fazendo o seu papel e dando a sua contribuição para a pesquisa, para o desenvolvimento de um país, né, de uma comunidade, da sociedade. Enfim, cada um tem a sua parte ali. Todos têm importância nesse papel, nessa grande cadeia. Isso que é importante a gente destacar também. Sim, que isso só vai fazer bem para a pesquisa, vai fazer bem para a sua carreira, para a carreira do professor.
E quando se torna uma relação saudável, né, igual que você teve também com o seu orientador do mestrado, você vê, né, até hoje vai dando frutos, entendeu? Então, assim, as parcerias continuam, né? Esses dias eu recebi um e-mail dele, do professor Curvelo, aí ele falou assim, Poliana, tô escrevendo aqui meu artigo, daí eu fiz uma pesquisa, né, sobre alguns temas que eram da sua área, aí eu entrei no seu Lattes para ver alguns artigos que você publicou, aí ele falou, não, você já publica tudo, você, como é que é? Você publica sozinha, ele falou, né? Aí ele disse assim, nossa, eu criei uma monstrinha. Eu achei tão bacana aquilo, né? O e-mail que ele mandou só para falar isso. Aí eu acho que ele se sente orgulhoso e eu fico orgulhosa dele se sentir orgulhoso. Então é essa troca que tem, sabe? Porque todo mestre tem ou já teve um mestre, né? Sim. E hoje nós somos mestres, né, Raquel? Mas nós já tivemos mestres também. E ainda temos os nossos mestres por aí, a qual a gente recorre quando a gente precisa. E essa relação é que tem que ficar, é isso de positivo é que tem que ser. A pós-graduação tem que ser entendida dessa forma, uma grande parceria, um grande trabalho, equipe. Seria ótimo, né? Se fosse sempre assim, se em todos os lugares fossem assim, né? Mas ainda temos grandes problemas, mas eu acredito que essa essa realidade tende a mudar cada vez mais com o conhecimento das pessoas, com a, a conscientização do que pode e o que não pode, porque muitas vezes a gente vai lá e fica sempre. Nós estamos num local onde nós nos consideramos não merecedores de estar ali, ou inferiorizados, ou nós nos consideramos vítimas, né? E, e nós ficamos à mercê de algumas coisas. E se eu quiser continuar, eu tenho que sempre estar cedendo, 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 cedendo. E é esse papel que precisa mudar, porque é uma parceria. Seu papel é importante, você não está ali por acaso, você está prestando um serviço também para a sociedade. Chega de se vitimizar, chega de ficar engolindo tudo a seco. Eu fiz muito isso já. Eu não desejo isso para ninguém. Deixei de dar a minha opinião, sempre aceitando, aceitando, não, tem razão, tem mentira, eu não estava concordando com nada. Não estava concordando com nada. Acho que é por isso que hoje eu gosto de expor a minha opinião sempre de tudo que eu acho. Tudo que eu acho que independente se esteja correto ou não, eu preciso expor o que eu penso. De tanto que eu já engoli sapo, de tanto que eu fiquei quieta, né? Tanto que eu aceitei coisas que eu não concordava, mas eu fui obrigada a aceitar e achar que estava bonito ainda. Né? Não vou falar outra frase lá, né, Raquel? Mas a gente tinha que fazer isso se nós quiséssemos continuar e ir até o fim do projeto que nós nos dispomos a começar. E eu sempre tive muito claro isso na minha cabeça, que todo projeto que eu começo, eu termino. Então, eu nunca deixei nada pela metade, nenhum projeto pela metade. Se eu comecei, eu vou até o fim. Tá certo? Tá errado? Não sei. Tá? Mas isso é o meu perfil. Porque muitas vezes você parar algo que não está te fazendo feliz, talvez seja o ideal, talvez seja o que, né? Para quem insistir em algo que você está infeliz, né? Uhum. Mas, mas no momento eu achava que aquilo era o certo. Então, não sei. Mas esse foi o nosso Talk Up Food de hoje, falando sobre os segredos da pós-graduação, aqui com a doutora Raquel Valério Rios. E se vocês quiserem que a gente continue sobre esse assunto, peçam, comentem esse vídeo, né? Dê o seu likezinho ali, compartilha, manda para alguém que você acha que precisa saber desses detalhes, que você acha que vai contribuir para a formação, contribuir com o conhecimento, enfim. Então, compartilhe aí este conteúdo com os seus colegas, seus familiares, enfim, quem está querendo fazer pós-graduação, quem já está na pós-graduação. Ajude a disseminar essas coisas que a gente falou hoje, porque isso, olha, imagina se nós tivéssemos essa informação antes, seria uma mão na roda. Uhum. Verdade, né? A gente aguentou tudo quieto. É. Assim como nós, vários outros, antes da gente e depois da gente, né? Ainda Sim. tem gente passando por isso. Com certeza tem muita gente passando por isso. E de várias áreas, né?
de várias áreas ali, de tudo, assim, né? Quando você começa a entrar nesse assunto e você começa a ler um depoimento, aí você vai achando outro material que outras pessoas também falam, aí você fala assim, caramba, gente, parece uma rede ali, parece que é combinado entre. Sabe? Tá, e a história se repete, né? Mas sabe qual é o porquê que acontece tanto isso e há tanta demora de ação? Por Hum, quê? O pós-graduando, ele chega, né? O aluno, ele passa na pós-graduação, ele chega com aquele gás todo, etc. Aí começam a vir os problemas, e aí ele acha que é só com ele. Aí ele começa a achar que o problema é ele, é. que o problema está com ele tem vergonha até disso, Acaba entendeu? não E acha compartilhando nem com os colegas, né? E aí, a partir do momento que ele começa a compartilhar esses problemas, aí ele já está numa fase hard já, né? Quando ele começa a expor isso, é porque realmente está mal, o negócio tá mal mesmo. Uhum. E aí ele começa a perceber que os outros têm o mesmo problema que ele. Aí que ele vê que ele não está sozinho. Então as coisas começam, você tira um peso das costas, porque você vê, não é só com você. Então, isso acontece com muitas pessoas mesmo. E aí você começa a ter um certo alívio de saber que não é só com você. Então é Uhum. importante compartilhar isso. Não aguenta sozinho, não fica segurando a barra sozinho, achando que é só com você, porque não é. Tem muita gente com o mesmo problema que você tem. É. E na dúvida, procura o coordenador do curso, né? Talvez ele não vá resolver o problema, mas é importante ele saber, porque se você foi lá e falou e se abriu com ele, pode ter certeza que o outro também fez a mesma coisa, o outro colega fez, e aí ele vai juntando, né, as pecinhas e acaba tomando uma providência. Mas se ninguém fala, como que você vai resolver, né? Como que você vai só ficar ouvindo conversinha de corredor ali? Não tem como, né? Então, você realmente, por mais que você pense assim, ah, ele não vai resolver meu problema, mas não importa, vai lá e fale, entendeu? Vai lá, nem que seja assim, só como uma forma de desabafo. Mas é importante falar, é importante ter essa conversa, se não for com ele, que seja com um professor que está no corredor ali tomando café na copa, enfim, tem que ser falado, porque uma hora esses comportamentos vão ter que cessar, entendeu? Vão ter que parar, porque afeta a vida das pessoas, né? Não é só aquele momento ali do projeto, da pós, né? Isso pode afetar a vida, né? Isso pode mudar escolhas ali. Mas é isso. O recado é esse. Beleza. Um grande abraço para vocês. Uma coisa que Dá eu um lembrei. tchauzinho, Raquel. Tchau.